tricolores, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Enfim, Hernan Crespo chega ao nosso São Paulo para dar continuidade ao trabalho que foi encerrado lá em 2021. Técnico campeão tirou o São Paulo aí da fila em 2021 para o Campeonato Paulista, retorna a casa e pode novamente fazer história aí, levando o time a não cair no Brasileirão e também, quem sabe, conquistar uma das Copas, aí, ou Copa do Brasil ou Copa Libertadores. Igor Vinícius a caminho do Santos, é isso aí, hein? São Paulo facilita o negócio, Igor Vinícius está dando adeus e indo para a Baixada Santista. Isso e muito mais no vídeo de hoje. Deixa seu like, também já se inscreva no canal. Vamos lá, vamos pro vídeo. Ontem ele já trouxe a informação que o São Paulo negociava com o Hernan Crespo. Tava tudo bem encaminhado. Quero saber de João Paulo Capelanes. Quais são as novidades dessa terça-feira? Capela, tchau, já foi. Acabou a era Luiz Subeldia. Agora que venha outro argentino. Boa tarde pra você, Capela. Boa tarde, Rê. Um abraço pra toda a galera aí. Daqui a pouco começa o debate, ó, meio-dia em ponto. É o seguinte, tem informação importante. Ontem, aqui mesmo, esse mesmo programa, nesse mesmo horário, nesse mesmo local, a gente já adiantava a informação que o Crespo seria o treinador de São Paulo com um contrato até final do ano que vem. E é isso que a base contratual já está feita. Inclusive, eu conversava com uma pessoa mais cedo que me falou o seguinte, a arte já está pronta da divulgação. Então eu perguntei, mas é hoje, é amanhã, como é que funciona? O que acontece? Como o Crespo também, ele está nesse período aí, só organizando a questão contratual, os jogadores estão em férias e ele vai se reapresentar juntamente com o elenco, durante essa pausa da Copa do Mundo de Clubes. E aí, ele deve assinar o contrato porque está tudo certo, viu, gente? Só para tranquilizar o torcedor São Paulo, já está tudo acertado, o Crespo está feliz pra caramba, ficou, olha, realmente emocionado em receber um novo convite do Tricolor, porque se você for analisar, o Crespo não é que ele teve um grande período com o São Paulo, mas ele tirou o Tricolor de uma fila que já durava 8 anos sem títulos, com o título do Campeonato Paulista 2021. Depois oscilou, etc e tal, foi mandado embora, teve embrolho aí na FIFA, acionou, não recebeu, mas assim, tá tudo certo. O contrato até o final do ano que vem, as bases já estão totalmente acertadas, agora é uma questão só de tempo para que eles possam assinar e, consequentemente, o Crespo se reapresentar com a delegação durante essa Copa do Mundo de Clubes. Vale até ressaltar, a gente já trazer um perfil já sobre o Crespo, mas o Crespo ele teve uma passagem assim, se você for analisar, o aproveitamento não foi tão ruim assim. Foram 53 jogos, 24 vitórias, 19 empates e 10 derrotas. Terminou na 13ª colocação no Campeonato Brasileiro. Hoje o São Paulo é o 14º, um ponto só da zona de rebaixamento e de quebra. Em 12 jogos do Campeonato Brasileiro, o Tricolor preocupa. Só tem 12 pontos. Então o Crespo ele chega para dar uma repaginada. Obviamente que o Tricolor ele vive uma crise financeira, então não tinha um leque muito grande de treinadores como opções. Até chegou a flertar com o Vojvoda. Mas o Fortaleza falou que não vai abrir mão do treinador. Então é um outro argentino que está de volta a casa. Então a informação que temos, entre hoje e amanhã, o Crespo será anunciado, repito aqui a informação, contrato até o fim do ano que vem. Então já que eu falei um pouquinho dos números do Crespo, vamos chamar minha parceira Elo, a nossa Heloizinha que eu tanto amo, vai falar do perfil do treinador, o novo /velho comandante do São Paulo. Fala, Elozinha! Não, para. Ele deu ao Tricolor um título depois de um jejum de 9 anos sem levantar uma taça. Hernan Crespo tirou São Paulo da fila após a conquista do Campeonato Paulista de 2021 sobre o Palmeiras. A felicidade de saber que muita gente, muitos meninos, é a primeira vez que vem a São Paulo campeão. Para mim, é fantástico. O argentino conquistou o troféu 3 meses depois de chegar ao comando do time do Morumbi e entrou para a história. Quando a comissão técnica chegou, sabíamos perfeitamente todas as dificuldades que atravessava São Paulo. Levou o Tricolor até as quartas de final da Libertadores, algo que não acontecia há 5 anos. Mas o começo empolgante acabou perdendo fôlego no restante da temporada. Eliminação para o rival Palmeiras após um 3-0. Todo aquilo que
eu possa falar neste momento, claramente não aconteceu. Na Copa do Brasil, mais uma queda nas quartas. E a campanha ruim no Brasileirão, com apenas 6 vitórias, ligou o sinal de alerta. Uma frustrante 13ª posição na tabela da competição nacional, com apenas 3 pontos da zona de rebaixamento, fez com que a relação São Paulo e Crespo chegasse ao fim ainda em 2021. Durante o período foram 53 jogos, com 24 vitórias, 19 empates e 10 derrotas, pouco mais de 57% de aproveitamento. Após a passagem pelo Brasil, Crespo foi explorar outros mercados. Conquistou com o Al Duhail do Catar 3 títulos nacionais. O último clube que o treinador argentino comandou foi o Al Ain, dos Emirados Árabes. Lá ganhou em 2024 a Liga dos Campeões da Ásia. Deixou a equipe em novembro do ano passado. Desde então, está sem clube. Depois de quase 4 anos, Hernan Crespo está de volta ao Brasil e ao Morumbi. O treinador, que na última passagem ficou por aqui por cerca de 8 meses, agora assina um contrato com o tricolor até o fim de 2026. O São Paulo ainda tem uma dívida de cerca de 3 milhões de reais com o Crespo referentes a 2021. Débito que deve ser diluído pela diretoria no seu novo contrato. Ele foi embora, mas deixou as portas abertas e um legado com uma mensagem na sua apresentação da época, uma frase sobre a postura de uma equipe diante das dificuldades. Aonde não chegam as pernas, vai chegar o coração. Agora é esperar para ver até onde a nova era Crespo no São Paulo poderá chegar. Essa é uma boa pergunta. Qual pode ser o desfecho desse retorno de Hernan Crespo? Assunto para os nossos comentaristas já no debate. Fora do São Paulo, o professor Zubeldia está na nossa tela, mas não está mais no comando do tricolor. E o Eduardo Afonso, sempre muito bem informado, sempre acompanhando de perto tudo o que acontece no tricolor do Morumbis, está conosco, já aparece no nosso telão, para falar dessa troca de comando no São Paulo. Bom dia, Edu, tudo bem? Bem-vindo, amigo. Tudo bem, Abel? Como é que você tá? Muito bom dia ao Eugênio, professor Celso Zelt, ao Dom, que é o fã de esportes. Tô aqui fazendo aquele plantão aqui na porta do CT da Barra Funda desde ontem, porque a troca já está definida. O Zubeldia só volta aqui para retirar suas coisas, né? Ele saiu logo após o jogo contra o Vasco da Gama, veio aqui para esse conjunto residencial que fica aqui à minha direita e viajou para a Argentina porque ele não imaginava ainda que pediria demissão. Então as coisas dele estão todas aqui no CT. Ele gostaria também de se despedir do grupo, então provavelmente esta última vinda do Zubeldia aqui só acontece após o dia 26, quando certamente o grupo já estará todo aqui e o novo técnico, no caso o Hernan Crespo, já estará trabalhando. 2 argentinos se conhecem, acho que não vai ter nenhum problema. Bem, sobre o Hernan Crespo, que agora é projetar o futuro, né? O Zubeldia já é o passado. Futuro, por que o Hernan Crespo não foi anunciado ontem, como estava previsto? O que já está certo? Tempo de contrato até o final de 2026, que coincide com o final da gestão do Júlio Casares como presidente do São Paulo. Aliás, o Júlio hoje, há mais ou menos uns 50 minutos, soltou ali na sua rede social uma despedida, uma nota de agradecimento ao técnico Luiz Zubeldia. Então, o tempo de contrato do Crespo já está definido. Salários também já definidos. A comissão técnica dele vai ganhar o mesmo do que ganhava a comissão técnica do Zubeldia. O que tem para definir, por isso o contrato ainda não foi assinado, porque foi tudo conversa verbal, né? Não teve ainda a conversa jurídica, aquela que põe no papel, decide, assina e oficializa, né? O que precisa ser definido, Abel e companheiros? Diluir nas luvas uma dívida que o São Paulo tem da primeira passagem do Hernan Crespo aqui. Essa dívida chegou a 2 milhões e 700, com juros a 3 milhões. A FIFA foi acionada pelos representantes do técnico na época, deu ganho de causa ao Hernan Crespo. Ainda há uma parte dessa dívida que o São Paulo
tem que pagar ao Hernan Crespo. Então o objetivo é pegar essa dívida, seja ela o valor que for neste momento, e diluir como luvas durante todo o contrato dele. Então isso ainda não está resolvido. E também não está resolvido o fato dos detalhes de quem vem morar fora do país, né? Tem uma série de pequenos detalhezinhos num contrato de um estrangeiro que joga no Brasil que precisam ser colocados no papel. Então agora o jurídico do São Paulo está trabalhando desde ontem no final da tarde, durante hoje, para se acertar com o jurídico do Hernan Crespo. Todos esses detalhes alinhados, o Hernan Crespo é anunciado. Quando ele vai começar a trabalhar? Num primeiro momento mesmo, no dia 26. Porém, ele tinha um convite da Inter de Milão para acompanhar o Mundial de Clubes nos Estados Unidos e acompanhar os jogos da Inter de Milão, a preparação da Inter para esses jogos. Ele já abriu mão desse convite, porque mesmo o elenco só se apresentando no dia 26, assim que ele acertar, ele pretende vir ao Brasil e já se instalar em São Paulo e já começar a trabalhar aqui no CT, mesmo sem os jogadores. Edu? Até porque alguns jogadores estão fazendo tratamento médico. Oi, pois não, Abel? Desculpa te interromper. Oi. O Hernan Crespo, acho que você vai lembrar o que eu não estou lembrando aqui. A passagem anterior dele, ele foi demitido, não foi? Ou ele pediu demissão? Foi demitido. Não, foi demitido. Ele foi campeão paulista com essa diretoria, ele foi campeão paulista. Ele priorizou, vocês vão lembrar que na época o São Paulo falou: o Paulistão é a Copa do Mundo. Por quê? Porque essa gestão queria chegar ao comando já ganhando um título, para apagar aqueles 9 anos sem título. Então transformaram o Campeonato Paulista numa Copa do Mundo. E a final, sem público, tal, foi contra o Palmeiras. Do Palmeiras, no Morumbi. O primeiro jogo no Allianz, o segundo no Morumbi, o São Paulo ganha o título. Quem era depois o presidente houve um do São desgaste Paulo, muito Edu? grande. Quem era? Júlio Casares. Então me ajuda A diretoria entender, mesmo, hein? Abel, não mudou. Então Não me mudou. ajuda aí, Edu. Mas eu quero te explicar o contexto para você. Vou te explicar o contexto. Vai lá. Então, você vai lembrar que era pandemia, os times estavam jogando de 3 a 4 vezes em 8 dias. Dia sim, dia não. No Campeonato Paulista. Então, o elenco ficou extremamente desgastado para ganhar, entre aspas, essa Copa do Mundo, que era o Campeonato Paulista. Que era a chance dessa diretoria, que é a mesma, não mudou em nada, dar um primeiro título na sua gestão, ter um primeiro título na sua gestão. Quando começou o Brasileiro e a Copa Libertadores, com um time desgastado, foi definhando uma série de empates e aí o Hernan Crespo, depois de uma sequência que eu não vou lembrar se 6 ou 7 empates, não vou lembrar, acabou sendo demitido. São Paulo estava numa posição melhor que a de hoje, mas não a esperada no Campeonato Brasileiro. Resultado, a demissão foi uma história muito, digamos assim, excêntrica, né? Diferente. Demitiram mais ou menos nesse horário, 10, 10 e meia, 11 horas, contrataram o Rogério Ceni e no mesmo dia que o Crespo foi demitido, o Rogério Ceni deu um treino no Morumbi às 7 da noite. Aliás, um treino que o Luan se machucou e nunca mais teve chances com a camisa do São Paulo, ou teve raríssimas chances. Essa foi a história da saída do Crespo. Ele ficou chateado, falou para a ESPN Argentina que deixou um trabalho pela metade, que foi precoce e agora está voltando para assumir esse cargo, reassumir esse cargo e quem sabe terminar o trabalho que ele entende que deixou pela metade ou que foi precoce a sua saída na primeira passagem. Foi essa a história da demissão dele e essa agora é a história da volta dele com a mesma diretoria. Então, eu imagino que vocês entenderam a minha pergunta, porque eu fica saindo fumaça na minha cabeça, como eu costumo brincar, porque isso mostra, assim, a falta de coerência de muitos dirigentes brasileiros. Não que o Crespo não tenha capacidade e não possa dirigir o São Paulo ou outro grande clube do Brasil. Claro que pode. Mas o mesmo cara que achou que ele era incompetente, a mesma diretoria, e o demitiu 3, 4 anos atrás, agora acha que ele é competente e o traz para comandar o mesmo clube. Eu sinceramente... Seria estranho se não fosse no futebol brasileiro. Não é? A gente não estranha não lá. é uma loucura isso? É só pra mim? É só pra mim? Em tese é. Calma, Abel, deixa eu fazer uma pergunta pro Edu. Claro. Dessa passagem anterior, ficou alguma dívida do São Paulo para com o Crespo? Sim, ele falou disso. Não falou? Sim, ficou uma dívida financeira, 2 milhões e 700. Os representantes do Crespo foram à FIFA, ganharam isso no final de 2021, começo de 22. O São Paulo ainda tem uma parte dessa dívida para pagar e esse é um dos motivos que o contrato ainda não foi assinado, porque estão tentando equalizar como dividir esse restante de dívida como luvas durante o período que o Crespo vai assinar o contrato até o final de dezembro de 2026, que coincide...
Que coincide com o final da gestão Casares. Então, essa dívida pode ter sido um dos motivos para trazer o Crespo de volta, equacionar essa dívida também, né? Sim. Quer dizer, em vez de só pagar Não é a primeira dívida, vez. o clube traz o técnico que ele achava que era incompetente, que ele mandou embora, para resolver o problema da dívida. Então ele não está contratando um técnico para resolver o problema do time As duas coisas. em campo. Ele está contratando um técnico que ele achou que era incompetente para resolver um problema financeiro. É isso. Acho que é as duas coisas, Abel. Essa questão de achar que é incompetente é muito relativo. O futebol tem momentos. Naquele momento, o trabalho não estava dando resultado. Quando você demite o técnico, e tantos técnicos saem de clubes e depois voltam, não é que o técnico não presta, ele é ruim, não dá jeito e tal. Mas nem sempre é com a mesma diretoria. Há uma avaliação de que naquele momento o trabalho não está dando liga, mas que pode dar de novo em algum outro momento. Não é que São Paulo tenha colocado o carimbo assim, o Crespo nunca mais porque não presta. Não, os caras tinham sido campeão no próprio São Paulo. Mas eu acho que essa volta passa muito por equacionar também essa dívida. Eu acho que são muitos argumentos, o Edu até pode falar melhor, mas tem muita coisa a favor, né? Primeiro, é um técnico disponível no mercado. Segundo, é um técnico que se encaixa dentro do quanto o São Paulo quer pagar nesse momento. Terceiro, o mercado não está muito para peixe. Todo mundo que troca de técnico fica quebrando a cabeça. E aí você tem um técnico que, bem ou mal, saiu com a impressão daquele título muito importante para o São Paulo. E eu lembraria, o Edu lembrou da pandemia. Eu continuo discordando aqui do Eugênio, penso diferente. Então não deveria ter saído, continuava com ele. Mas no futebol brasileiro... Quanto tempo ele ficou no comando do São Paulo naquele ano? Quanto tempo? Foi um trabalho complicado, porque 8 meses, não ficou nem um ano, gente. Desgastou o time fisicamente para ganhar aquele Paulistão, aí não tinha fôlego no brasileiro. O Edu lembrou da pandemia, Abel, e o Edu pode confirmar isso. Eu acho que o Crespo vai pela primeira vez treinar o São Paulo com torcida. Sim. Porque na outra passagem ele não chegou mesmo a ter contato com a torcida do São Paulo, né, Edu? Exatamente, professor, é isso. Vai ser assim, foram dois aspectos importantes da passagem dele. Um título após 9 anos, o segundo, ele não teve apoio da torcida na arquibancada. E isso fez com que ele saísse com esse título sob assim uma desconfiança da torcida em relação à direção. Porque boa parte da torcida via ainda a possibilidade do Crespo continuar. E aí as declarações dele, aí tem que contar um contexto seguinte. Desde a saída dele do São Paulo, ele é um cara que interage com torcida do São Paulo, diz que tem que voltar ao São Paulo para terminar o serviço, a torcida curte as postagens dele, diz que quer de volta, claro que não é a totalidade da torcida, mas a torcida da rede social. Então existe assim, digamos assim, uma ligação entre a torcida do São Paulo e o Crespo. E neste momento de baixa do time com a torcida e da direção, trazer um técnico que se identifica com parte da torcida também ajuda muito. Mas o professor Celso Zelt levantou bem. O São Paulo não tinha como pagar um técnico caro, tipo chamar o Tite para vir aqui, não tinha. O São Paulo não tinha uma fartura de técnicos no mercado para poder buscar algum deles, por isso que o São Paulo não queria mandar embora o Zubeldia, né? Um dos argumentos para não demitir o Zubeldia era a falta de técnicos no mercado. Trazer um estrangeiro agora, sem conhecimento do futebol brasileiro, é complicado. E o São Paulo, vamos falar aqui, né? Ele tem aí, nos últimos anos, uma propensão a repetir trabalhos. Dorival Júnior, 2 passagens, Rogério Ceni, 2 passagens, agora Hernan Crespo, 2 passagens, todos técnicos recentes que saíram por algum motivo e retornaram. Então, também uma filosofia que o clube tem seguido aí nos últimos anos. E só para completar, olha que interessante, que coincidência, não sei se eu posso chamar isso de coincidência. O técnico do Palmeiras é o mesmo, até hoje. Naquela época em que o Hernan Crespo foi campeão, em cima do Abel Ferreira, foi embora, passaram vários técnicos no São Paulo. Quantos títulos o São Paulo ganhou de lá para cá e quantos ganhou o Palmeiras com o Abel Ferreira? Então, de repente, eu concordo com o Eugênio tem razão. De repente, ali o trabalho no São Paulo não estava dando liga, tinha que mudar. Poderia ter mudado a diretoria. De repente, colocar uma diretoria com um trabalho competente, profissional, de ligação com base muito boa com o profissional, como é no Palmeiras, talvez o São Paulo tivesse vencido muitos títulos também e não só a Copa do Brasil como ganhou nesse período todo. Mas não, o São Paulo preferiu ficar trocando técnico, troca técnico, ganhou um título de lá para cá, o Palmeiras ganhou não sei quantos, uns 10, sei lá quantos. É isso, Edu. Muito obrigado, amigo. É isso.
Só pra você não deixar, pra você não tomar pedrada da torcida do São Paulo, hein, Abel? Ganhou 2, tem aquela Supercopa do Rei. Pode parecer um título que não tem muito peso, mas pra quem tá há muito tempo na fila, tem além da Copa do Brasil, a Supercopa Rei que o São Paulo ganhou em cima do Palmeiras. Então são 3 títulos da década. 2, um com Dorival, um com Carpini e outro com Hernan Crespo. É isso aí, hein, torcida? Eu vou iniciar o vídeo falando sobre Igor Vinícius, tá? Santos avança na contratação do lateral direito aí, Igor Vinícius, que está de saída do São Paulo. São Paulo não vai renovar o contrato do jogador, né? O jogador já está há muito tempo no São Paulo e infelizmente foi muito prejudicado aí pela parte física, muitas lesões aí nesse período que ele esteve no São Paulo, tá? Então saiu uma notícia aí no blog do São Paulo falando o seguinte: o Santos Futebol Clube avançou nas negociações para contratar o lateral direito Igor Vinícius atualmente no São Paulo. O jogador perdeu espaço no elenco do tricolor paulista nessa temporada, o que facilitou a abertura de conversas para suas transferências ao alvinegro praiano. A concorrência do Santos é o seguinte: além do Santos tem o Corinthians, Fortaleza e Vasco que demonstram interesse no atleta. O Vasco já foi descartado pelo staff do jogador. Igor Vinícius tem vínculo com o São Paulo até o fim desse ano, 2025, mas já possui um acordo para deixar o clube na janela de transferência agora, do meio de ano, tá? São Paulo vai liberar o jogador de graça, até porque ele já pode assinar um pré-contrato. Então, com os direitos econômicos aí não vinculados a nenhum clube, é mais fácil a negociação, né? Então, Igor Vinícius, enfim, vai sair do São Paulo depois de muito tempo. Felizmente, como eu disse, não deu liga, não jogou bem, não teve muitas oportunidades aí no São Paulo. Quer dizer, oportunidades ele teve, né? Mas ele não conseguiu desempenhar aí o bom futebol que talvez credenciasse ele a continuar no São Paulo. E falando agora o segundo assunto do dia é o seguinte: Hernan Crespo acerta aí tempo de contrato e fica perto de ser anunciado aí como novo técnico do São Paulo. Na verdade, eu acredito que hoje já vai ser anunciado, né? Já estava muito bem encaminhado isso. Acho que a decisão de ter desligado o Zubeldia tem muito a ver pelo que a diretoria já estava vindo conversando com o Crespo, né? Então, o acordo com o argentino será até o fim de 2026 e será sua segunda passagem pelo São Paulo, né? Saiu uma reportagem aí no GE falando o seguinte, que o São Paulo está perto da contratação de Hernan Crespo. O argentino chega para assumir o lugar deixado por Luiz Zubeldia, que pediu demissão do cargo e teve a saída oficializada nesta segunda. A cúpula do São Paulo esteve reunida no CT durante todo o dia trabalhando para que os últimos detalhes fossem resolvidos. Além disso, uma reunião da diretoria com o Crespo foi realizada e o anúncio está pendente apenas da assinatura do treinador. Uma dívida antiga do clube com o Crespo após a saída dele do comando em 2021 não foi vista como empecilho. Na época, o técnico chegou a entrar na FIFA contra o São Paulo, pelo valor que na época estava na casa de 3 milhões. Os montantes será adicionado ao salário do treinador. Crespo foi o principal alvo do São Paulo, após estar livre no mercado e não ultrapassar o limite de gastos planejados pelo clube, que vive um momento de crise financeira. Além disso, a identificação com a equipe pesou. Em 2021, o argentino levantou a taça do Paulista, encerrando o jejum de 8 anos sem título do tricolor. No total foram 53 jogos, 24 vitórias, 19 empates e 10 derrotas, tendo o trabalho aí visto com bons olhos. Realmente foi um bom trabalho, né? Conseguimos aí ser campeões aí em cima do Palmeiras no Campeonato Paulista, com um elenco muito limitado, né? A gente tinha Pablo no ataque, Igor Gomes, Rodrigo Nestor, tinha na lateral ali, tinha Daniel Alves, Juan Fran. Era um time bem fraco, né? Comparado ao elenco atual. Então acho que foi acertada aí a volta de Crespo. Acho que é um bom treinador, tem identificação, foi campeão. Sempre disse que gostaria de ver o Morumbi lotado ainda, porque na época que ele treinou era pandemia, então não tinha torcida. Então, né, desejo boas-vindas ao Crespo e que ele consiga novamente repetir o feito que ele fez em 2021, que é levantar uma taça, beleza? Deixa seu comentário aí sobre Hernan Crespo. Foi a melhor escolha ou você tentaria aí, sei lá, Pedro Caixinha, Luiz Castro, JJ, né, Jorge Jesus, mas assim, a grana seria altíssima, acho que não daria muito certo. Enfim, deixa seu comentário que eu quero saber a sua opinião. Muito obrigado, você que vem acompanhando os vídeos, deixa o seu like também, se inscreva no canal, você que não é inscrito. Todos os dias notícias atualizadas do nosso São Paulo, beleza? Uma boa terça-feira e até mais.